onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos estudando a revista nova, começamos um tema novo no trimestre, são duas aulas que já foram ministradas, a aula de hoje é a terceira. O tema do trimestre, então, só recapitulando, vai aparecer aqui a foto da revista, mas o tema do trimestre se chama Assuntos Urgentes. Não adianta evitar, eles não vão embora. O verdadeiro amor em tempos de revolução afetiva. Bom dia, como eu disse, hoje é dia domingo, dia 4 de abril de 2021. E o tema, então, da lição de hoje, a lição número 3, é o seguinte: dízimo, obediência de fé e testemunho de gratidão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo de número 14, versos de 22 a 29. Deuteronômio 14, versos de 22 a 29. Por favor, acompanhem a leitura do texto nas suas Bíblias, mantenham elas abertas. Vai ser projetado aqui embaixo, deve estar aparecendo o texto, vai ser mostrado. Nós vamos ler primeiro essa passagem, que é um texto básico, como eu disse, outras passagens serão lidas aqui, vocês vão poder acompanhar no próprio vídeo, e depois a gente vai comentando cada um desses versículos. O texto de Deuteronômio 14, de 22 a 29, capítulo 14, verso 22 a 29, tem o seguinte título: Os dízimos para o serviço do Senhor. Diz assim o texto: Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias, quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Verso 26. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrará tu e a tua casa. Meus irmãos, vamos... Ainda tem o versículo, não terminou, 28 e 29. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizerem. Só estavam 2 versículos, agora o 28 e o 29 está completo. Meus irmãos, depois de a gente ler a palavra, a palavra foi lida, vou fazer uma oração pela aula de hoje, pelas famílias
a igreja, pela proteção divina durante esses tempos de pandemia que ainda vivemos, isolamento social, até porque a aula que vocês estão assistindo, justamente ela está sendo ministrada, gravada e nessa plataforma por conta disso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade e misericórdia que nos alcança, Pai. Obrigado por estar diante de ti, ó Pai. Eu sei que essa lição fala muito mais do que dinheiro, Pai. Ela fala aquilo que tu queres, ó Pai. Tu queres o nosso coração, Senhor. Tu és o dono e o criador de cada uma das coisas materiais e que os homens dão valor neste mundo inteiro, por todo o universo e eternidade, ó Pai. Quão bondosa, ó Pai, a tua misericórdia para conosco, Senhor. Através do teu Espírito Santo, ó Pai, guia-nos nos textos, nas palavras e naquilo que será falado agora, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Bom, gente, a aula de hoje, ela vai falar sobre dízimo, como eu disse, né? E ela está bem estruturada, é uma aula que ela vai ficar guardada na plataforma. Muitas dúvidas surgem na igreja sobre se o dízimo é devido, não é devido, se tem dízimo no Velho, se tem dízimo no Novo Testamento. Então eu vejo essa lição como uma oportunidade, na verdade, para nós, para a gente colher essa informação, alimentar o nosso coração. Justamente por conta de tudo isso, a aula está dividida nas seguintes partes. Ela vai falar sobre o dízimo no Antigo Testamento, justamente entre os patriarcas, quando começou, na lei de Moisés, e no período posterior ao Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros e a lei. Nós vamos falar sobre o significado do dízimo, nós vamos falar sobre dízimo no Novo Testamento, e vai ter uma sessão de chamado desculpas e respostas, né? Aquelas desculpas, eu não dou dízimo por isso, eu não dou dízimo por aquilo, bem interessante, que foi explorada nessa lição de hoje. Também, gente, a gente precisa entender o contexto que essa passagem foi escrita no Velho Testamento, né? E tem alguns textos que serão e foram lidos, mas esse principalmente, nesse primeiro texto de Deuteronômio de 22, que fala os dízimos para o serviço do Senhor, 22, como nós vemos, fala os dízimos de todo fruto, depois no 23 fala o Senhor teu Deus escolher lugar para habitar o teu nome, comerás o dízimo. Também fala, quando você for, o caminho foi muito longo, você transformar, vender o que for em dinheiro e levar. 26 foi aquele que eu enfatizei, que dá-lo segundo a tua alma, né? O 27 também fala, né, nós estamos falando de Deuteronômio, para não desamparar o levita, né? O levita não tinha participação na herança, então ele tinha que ser sustentado, né, com relação ao serviço, ao sacerdote, o trabalho no tabernáculo, e também com relação ao órfão e à viúva, né? A gente não deve desamparar. O que acontece, meus irmãos, é o seguinte: algumas denominações evangélicas, elas estão deturpando o ensino bíblico sobre o dízimo, que a lição ela ficou longa, porque nós colhemos, vamos ler muito texto bíblico, é lógico que toda a lição, a nossa fundamentação é a Bíblia, mas nesse caso, principalmente sobre o dízimo, nós colhemos todos os textos possíveis. Lógico que não cabe a nós falar que o assunto está completamente coberto, porque ele é muito amplo, mas algumas denominações evangélicas, como eu disse, estão deturpando o ensino bíblico sobre o dízimo. Vocês conhecem, vê isso na televisão, pessoas que doam carro, casa, todo o salário para determinada igreja sobre o título de dízimo, ou se não, dízimo dos dízimos, ou ainda prova de fé com o Senhor. Olha, o pastor vai lá e fala, vocês vão dar hoje o dízimo dos dízimos, né? Eu vou usar a palavra assim, né? Enfatizando, né, aos irmãos que façam isso. Olha, agora vocês vão dar uma prova de fé com o Senhor. E justamente fazendo uma troca que como se fosse o objetivo de ser abençoado como retribuição da doação.
você dá uma doação, você tem uma retribuição, e justamente essa calamidade, esse ensino, essa heresia, ela não tem fundamento bíblico, meus irmãos. A gente tem que ter a noção que justamente que esse ensino deturpado do dízimo, ele não deve impedir a gente de se aprofundar no verdadeiro ensino bíblico sobre o dízimo. E outra coisa, né? Essa ampla disseminação dessa mentira, né? De que Deus quer isso, Deus quer aquilo, ele também não pode calar a verdade, né? A gente precisa continuar contribuir com alegria, com generosidade para a causa do Senhor. A igreja precisa ser sustentada fisicamente, né? Não só fisicamente, a gente fala do sustento espiritual, pastor, os irmãos, orações, que é o que nós fazemos, mas a igreja, ela precisa ser socorrida financeiramente, ela tem encargos, ela socorre pessoas, e saber que contribuir com alegria, generosidade é um privilégio que Deus nos dá. Destacar desse texto que nós lemos de Deuteronômio, né? No 14:22 ele fala dos dízimos. 22: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo. A lei do dízimo, ela foi expressa já no tempo de Abraão. Em Gênesis 14:20 diz o seguinte: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Gênesis 14:20. Em Gênesis 28:22 diz também o seguinte: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó, até após ter lutado com Deus, ele elege a pedra, a coluna de Betel, e fala de que tudo ele dará o dízimo. Então, o dízimo já foi expresso, não é uma novidade que algumas denominações inventaram agora para escalpelar aí os irmãos, mas isso daí é bíblico e já é do tempo de Abraão. Em Levítico 27:30-33 ele especificou que os dízimos dos animais não deveriam ser seletivos, mas sim de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor. Quer dizer, não deveria ficar selecionando. Também, ainda no texto, sobre as dízimas, 27:30-33, Levítico 27:30-33, diz o seguinte, no 30: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores são do Senhor, tudo é do Senhor, santas são ao Senhor. 31: se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. 32: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, e de tudo o que passar por debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Texto de Levítico, hein, gente? 33: não se investigará se é bom ou mal, nem o tocará, mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Também, pessoal, de acordo com a especificação de Deuteronômio 12:17, assim também como as primícias, os dízimos deveriam ser levados ao santuário. Primícia, dízimo é primícia, não é sobra, primícia, é a primeira. Primícia era tudo que for colhido, tudo que fosse colhido, a primeira parte tinha que ser concedida ao Senhor. Vamos ler o texto. Deuteronômio 12:17 diz o seguinte: nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem dos primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas... Bom, a ordem que fala de comer os dízimos e das primícias não significava que o adorador comia tudo. Até porque, né, seria uma contradição, né? Com o propósito do dízimo é doar, é dar, o cara vai comer.
mas sim que ele deveria comer parte dessas ofertas em comunhão alegre com quem? Com os sacerdotes, com os levitas e os pobres. Essa é a conotação de sustentar, de não deixar faltar, de amparar. Ainda, do texto lido, Deuteronômio 14, 24, fala: quando o caminho te for comprido demais. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. O que quer dizer isso daí? É uma consideração prática, por quê? Porque permitia justamente o que eu falei, que os bens, né, vaca, ovelha, fosse convertido em dinheiro. 14, 28, o texto vai até 29, gente. 14, 28, ao fim de cada 3 anos. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Os dízimos do 3º ano foram mencionados novamente apenas no texto de Deuteronômio 26, 12. O que fala em 26, 12? Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no 3º ano, que é o dos dízimos, então o dízimo dos dízimos, então os trarás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Tudo indica, gente, que se tratava de uma oferta especial para que os levitas e para os pobres. Parece claro que os dízimos regulares eram usados principalmente para os levitas, porque eles não trabalhavam o tempo todo no santuário, né? Se lembra das cidades levíticas que foram mencionadas no livro de Josué? Elas estavam espalhadas por todo o território de Israel. E os levitas, eles estavam alocados nessa cidade. Portanto, havia sentido, né, no fato de que os dízimos não eram levados sempre no local central de adoração, mas sim no local que estavam os levitas, que estavam espalhados por toda Israel. Pode-se entender também que esses dízimos do 3º ano não eram dízimos adicionais, mas sim os dízimos regulares do 3º ano, talvez entregados de uma maneira intercalada. Tal. O texto não explora totalmente. Gente, essas explicações aí, elas foram tiradas da Bíblia de Genebra. É só vocês procurar o texto de Deuteronômio, que ela tem todas essas explicações, mas o vídeo vai ficar aqui na plataforma para que vocês possam consultar. Bom, depois dessa explicação inicial sobre a palavra, versículo, esse é o nosso texto base, a gente vai entrar naqueles tópicos que a gente fala justamente no começo da lição. Mas é necessário, antes disso, que a gente faça uma introdução. O que significa? A igreja, nos dias de hoje, ela corre justamente o risco de perder as bênçãos de Deus por temer ser confundido com essas seitas aí que abusam desse ensino bíblico. Como eu disse, né, quando essas igrejas, elas praticamente coagem os irmãos. Coagem vem de coagir, constranger, obrigar os fiéis a entregar à igreja seus bens. Como eu falei, carro, salário, casa. Mas isso aí é colocado como se fosse uma forma de negociar com Deus. Agora, o que acontece? O inverso, o oposto dessa situação, é justamente nós, por outro lado, às vezes incorremos no erro de não falar de dízimo e oferta, omitindo esse ensinamento bíblico. Ficamos com receio de falar. Dízimo é um assunto espinhoso, mexe no bolso. E é um assunto que ele sempre foi o ensino bíblico e tão abençoador para o povo de Deus, minha gente. E é justamente esse o estudo de hoje. Vamos lá, vamos começar a falar sobre dízimo, como era o dízimo no Antigo Testamento, lá atrás. Como eu disse para vocês, não é uma coisa que foi inventada agora para uma forma de arrecadar. Isso é bíblico, faz parte da Bíblia, se encontra desde o Antigo Testamento. Vamos lá. O dízimo no Antigo Testamento, ele está sempre relacionado com fé. Não que no Novo não esteja, mas sim. Por quê? Porque é fé com relação a Deus e com a separação justamente da 10ª parte de certas possessões para usos especiais de acordo com a ordem divina. Vamos começar pelos patriarcas. Abraão, o primeiro.
Abraão entregou dízimo dos despojos de guerra a Melquisedeque. Eu já li esse texto lá atrás, vou ler de novo. Gênesis 14, 20. O que diz? E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ele tinha acabado de ganhar uma guerra. Deus que entregue os adversários nas suas mãos, como Deus fazia no Velho Testamento, cidade após cidade, quando Israel entrava em alguma guerra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Não há qualquer explicação no fato, nem se menciona qualquer lei que obrigasse Abraão a fazer isso. No entanto, que a gente percebe que existe uma evidência que essa prática de entrega do dízimo, quer seja por uma batalha, por ganhar, fazia parte da vida religiosa de Abraão. Outro ponto importante é que Melquisedeque, a quem Abraão prestou dízimo, era um tipo de Cristo. O que significa isso? Hebreus 7, capítulo 7, versos 4, 9 e 17. Hebreus, capítulo 7, versos 4, 9 e 17, diz o seguinte, meus irmãos. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. O Novo Testamento está remetendo àquilo que foi feito lá no Velho Testamento por Abraão. Presta atenção. Considerai, pois, como era grande esse, que ele está falando em Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores, não é resto, hein, gente? Não é sobra. Tirado dos melhores despojos. Aliás, aqui são homens mortais, os que receberam dízimos. Porém, está falando que o dízimo foi dado para homens. Mas, tem mais, um porém. Mas ali, aquele a quem se testifica que vive, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto é, o que significa isso? Alguém, um tipo de Cristo, é alguém que prefigurava o Messias, que haveria de vir. Portanto, nesse ato, quando Abraão, ele não entregou o dízimo para o Melquisedeque, ele não estava apenas honrando a Melquisedeque, mas ele estava honrando a Cristo, a quem Melquisedeque tipificava, apontando assim para o caráter eterno do sacerdócio. Não lemos aqui, o que fala aqui? Porquanto testifica que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, não havia lei, mas Abraão fez. E ele fez isso apontando para quem? Para Cristo. Jacó se dispõe a dar dízimo. A sua identidade foi espontânea. Sua atitude foi espontânea, como resultado da sua experiência com Deus em Betel. Vamos só falar de novo, porque eu inverti a palavra. Jacó se dispõe a dar o dízimo. A sua atitude foi espontânea como resultado da sua experiência com Deus em Betel. É o texto que eu li atrás, agora eu vou ler a passagem inteira. Gênesis 28, 18 a 22. O que fala? Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro. Foi a pedra que ele teve um sonho da escada que subia e descia. Lembra da passagem? Procurem a passagem toda. Tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Tinha dormido numa pedra, ergueu ela e depositou azeite em cima. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu-lhe o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar, não é troca, hein, gente? É voto. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que visto. Ele não pediu nada, só pediu com que comer e se vestir.
Tem um salmo que fala, tendo com o que comer e se vestir, devemos dar graças. Continuando, Jacó falando, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Já estava falando sobre templo, tabernáculo, sobre igreja. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Abraão, Isaac e Jacó. Continua no tempo dos patriarcas, Velho Testamento, que nós estamos falando de coração. Gente, Deus não quer o seu dinheiro. Deus é dono de tudo que existe nesse mundo, do ouro, da prata, diamantes, aqueles metais preciosos. O que Ele quer da gente é que a gente entregue o coração. Entregar o dízimo é dar com alegria, com amor, não se apegar. É muito provável, gente, que nessa época o dízimo fosse um elemento esporádico de tradição religiosa dos patriarcas, ligado justamente a quê? A necessidade de retribuir a Deus as suas dádivas, como na vitória de uma batalha ou no sucesso de uma jornada importante. Foi aquele que eu falei de Abraão. Ele tinha vencido uma guerra e justamente por essa tradição religiosa ele retribuiu a Deus com uma dádiva conseguida por uma vitória na batalha e ele entregou o dízimo. Ainda, gente, continuando, nós vamos falar sobre a lei de Moisés. Como era o dízimo na lei de Moisés? Então, sobre a lei de Moisés, o dízimo, ele passa a exercer papel de grande relevância. A gente pode observar 5 pontos importantes com respeito ao dízimo. O primeiro deles fala o seguinte: o povo deveria dar os dízimos de todos os produtos da terra e dos rebanhos. Levítico 27:30, que diz: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Havia também nisso um fim pedagógico. Qual que era o fim pedagógico? Deuteronômio 14, 22 e 23. Diz o seguinte: para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. O segundo ponto, gente, diz o seguinte: os dízimos pertencem ao Senhor, conforme 27:30 de Levítico que a gente leu, e o seu propósito imediato era o sustento dos levitas, que não teriam terra para lavrar, para se sustentar em troca, justamente os dízimos que recebiam em troca do serviço prestado na congregação. A congregação era o quê? Era justamente o templo, onde era efetuado o serviço do sacerdote perante o povo. E por sua vez, eles recebiam os dízimos. O que os levitas faziam? Eles davam o dízimo dos dízimos. Eles recebiam os dízimos, juntavam tudo e davam o dízimo para quem? Para o sacerdote. Isso daí está em Deuteronômio 14, 27. Eu vou ler para vocês. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Outro propósito dos dízimos, gente, ponto 3, era o auxílio aos necessitados, como eu li no começo, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, que assim eles estariam perante a terra de Israel, mas eles não ficariam desamparados. Deuteronômio 26, 12 e 13, diz o seguinte: 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no terceiro ano, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. O quarto ponto, minha gente, diz o seguinte: ainda outro propósito dos dízimos era a celebração de uma refeição cultual pelas famílias do povo de Deus, juntamente com os levitas, na sua cidade, que o outro texto tinha falado. E agora,
Nós vamos ler Deuteronômio 12, versículo 7 e versículo 12. Diz o seguinte: lá comereis pelo Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo o que fizerdes vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. E vos, o 12, vos alegrarei pelo Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas de levita, que mora dentro das vossas cidades, que não tem porção nenhuma nem herança convosco. Gente, esses textos de Deuteronômio, ele tem a função de nos ensinar que o dízimo, ele tem função, e ele tem justamente de cumprir uma necessidade social, que é sustento, o levita que não tem herança, o órfão, a viúva. Certamente, nessa refeição que nós acabamos de falar aqui, ela seria consumindo apenas uma parte do dízimo, não todo. Para evitar que os deuses cananitas fossem honrados na época da ceifa, também insiste-se que toda cerimônia religiosa associada com a colheita e com o dízimo, no caso de Israel nosso, ela fosse celebrada em local determinado por Deus e não no santuário pagão. Eu vou ler esse texto aqui, Deuteronômio 12, 13 e 14. O título desse diz assim: o lugar do culto verdadeiro. O 12 e 13. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordena. Séculos depois, Deus justamente recrimina o povo de Israel por sua insensibilidade espiritual e entender que era Ele mesmo, Ele, Deus, quem dava bens, fartura nas colheitas, e não Baal, que era o Deus da fertilidade, né, dos filisteus, a quem atribuía essas bênçãos, e eles retribuindo-as com culto idólatra. Em Oséias 2:8, 10:1 e 11:13 fala o seguinte: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal, falando que isso era oferecido para essa divindade. Divindade de Deus com Deus minúsculo, com D minúsculo, tá, gente? Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Colunas são postes ídolos, né, gente? Todavia eu ensinei a andar Efraim, tomei-o nos braços, mas não atinaram que eu os curava. O povo de Israel preferiam crer nos deuses cananitas, como eu disse, com D minúsculo, por serem, em geral, deuses da fertilidade. Gente, ainda, com relação ao tópico 5, que é o último deles, na lei de Moisés que a gente está falando, havia duas maneiras diferentes de se entregar o dízimo. Uma era anualmente. O dízimo era levado anualmente ao lugar determinado por Deus. Deuteronômio 12, de 1 a 7. Nós lemos uma parte, agora eu vou ler o texto todo, que é justamente aquele texto que a gente li lá ao final, que era o lugar do culto verdadeiro, que eu li só no final, agora eu vou desde o início do mesmo texto. São estes os estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruirei por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, quer dizer, destruiu os templos pagãos, né? Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitarei abaixo os seus altares e despedaçarei as suas colunas, os seus postes ídolos, queimareis e despedaçarei as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Aquele Deus, aqueles altares tinham que ser apagados. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá
ireis a esse lugar, farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. No caso de grãos e dos frutos, poder também ser substituído por um equivalente monetário, que a gente já tinha falado, contudo, mais 1/5 do valor deveria ser adicionado, Levítico 27, 31. Contudo, os dízimos dos gados e dos rebanhos não podiam ser remidos, 32 e 33. Então, 27 e 31 e 32 e 33. Diz o seguinte: se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. 32. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Já tinha lido esse texto lá atrás. E a outra forma, além de anualmente, é trienalmente, a cada 3 anos, que nós também já falamos lá atrás. A cada 3 anos havia um direcionamento diferente para o dízimo, que era então utilizado para necessidades de cada cidade, em vez das cidades levitas, lembra? Ou cada cidade que tinha um levita morando, em vez de ser levado para o santuário central. O dízimo permanece nas diferentes cidades de Israel, sendo entregue aos levitas e aos necessitados daquela cidade, utilizava localmente. É o que acontece, analisar assim, os irmãos entregam os dízimos na nossa igreja, os dízimos são utilizados aqui localmente, só que a igreja presbiteriana de Israel, ela oferece dízimo de todos os dízimos ao Supremo Concílio. É o mesmo procedimento bíblico, gente, e isso acontece ainda hoje, para vocês saberem. Dízimo dos irmãos, localmente, a igreja usa, e do total arrecadado, a igreja encaminha o dízimo para o Supremo Concílio. Contudo, quando o povo fosse ao santuário central, a fim de adorar, deveria fazer a sua confissão perante Deus, olha que interessante isso, indicando ter cumprido fielmente a ordem divina. Deuteronômio 26, 13 e 14. O que falava isso daí? Dirás, cada um, perante o Senhor teu Deus, tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos, que me tens ordenado, nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei, estando imundo. Nem deles dei para casa de algum morto, obedeci a voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, tenho feito. Também, gente, nós falamos dos patriarcas, nós falamos segundo a lei de Moisés, e agora nós vamos falar sobre o dízimo no período posterior ao Pentateuco, ainda em Velho Testamento. Como que era? O povo, constantemente ele quebrava a lei, então Deus fazia o quê? Disciplinava, levantava homens, para quê? Para que promovesse reforma em Israel. A infidelidade na prática do dízimo sempre estava ligada justamente à derrota espiritual. O que a gente pode mencionar nesse período após o Pentateuco? Primeiro, sobre a reforma realizada sobre Ezequias, que teve justamente como um dos elementos característicos o restabelecimento justamente dos dízimos e das ofertas. O povo de Israel, justamente de Judá, superou a expectativa. Texto longo, segundo a Crônicas 31, fala da reforma sobre Ezequias, de 4 a 12, e fala justamente do restabelecimento da oferta dos dízimos e ofertas, e que o povo de Israel ele superou a expectativa. Também, outro ponto, após o exílio babilônico, o povo renova sua aliança com Deus, justamente o quê? Prometendo entregar seus dízimos e ofertas. Está em Neemias 10, 37, 38. Coloquei aqui o texto. 37. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra,
aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, descendência de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Então, é o procedimento que foi estabelecido, já restabelecido após o cativeiro babilônico. Também, no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, fala justamente que Deus, houve uma repreensão de Deus. Malaquias 3, capítulo 3, versos de 6 a 12. O título justamente é o título que fala o seguinte: o roubo no tocante aos dízimos e ofertas. É Deus falando através da boca de Malaquias, Deus falando através do profeta, é Deus falando. Por que o 6? Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Quer dizer, ele havia feito uma promessa ao povo. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, quer dizer, voltem para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Esse é o texto que está no envelope do dízimo, confere lá. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. E provai-me nisto. Olha o desafio do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Gente, a gente precisa crer nas promessas do Senhor para as nossas vidas. 11. Por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Cuidado do Senhor para conosco, para que não falte nada. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão de felizes. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Após o cativeiro, o povo voltou a reconstruir sua vida, os muros, o templo, as promessas foram cumpridas, votos foram feitos, renovados, contudo o povo passou para o conforto, ainda que mesclado com alguns dissabores, mas faz com que esqueçamos justamente das angústias do passado. Malaquias reflete justamente um tempo posterior, mais ou menos 440 a.C., quando o povo já se esquecera da fidelidade da aliança para com Deus. Os líderes do povo, Esdras, Neemias, já tinham morrido. Parecia que nada de novo acontecia. Deus se esquecera do seu povo? Era uma pergunta comum. Nesse contexto, justamente, a religiosidade do povo de Israel nem sequer era aparente. Você olhava e você não via nada. O descaso era visível. Ofereciam a Deus o quê? Pão imundo, Malaquias 1,7. Os animais que eram oferecidos por sacrifício eram animal cego, coxo, enfermo e dilacerado, Malaquias 1, de 8 a 13. Quando trazer animais cegos para o sacrificar, é Deus falando, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti? Quer dizer, se o próprio governador, que é um homem, tem agrado, de ele que é Deus, e terá agrado de ti, será favorável se você entregar isso para o governador, animal cego, coxo dilacerado, diz o Senhor do Exército. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Não tenho mais prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda,
e o que nela se oferece, isto é a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor deserto, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Se aceitaria eu isso na vossa mão? O que aconteceu? A fé se esfriou, o povo perdeu a dimensão do que era a realidade da presença de Deus e do poder de Deus. Aí surge justamente Malaquias. Deus mostra que abandonar a Deus reflete justamente na família da aliança. Por quê? Porque a aliança inclui fidelidade. Mas o seu povo desonrava. Malaquias não sei nos onde, nos pensamentos, no sacrifício e oferta, nas palavras, no abandono da instrução que Deus tinha. Havia o que? Parcialidade, profanava a aliança com Deus. Tinha uma visão precipitada de Deus e principalmente eles eram infiéis nos dízimos e nas ofertas. Ponto 2, gente, vai ficar uma aula longa, mas quem sabe, né? Seja de utilidade para nós, para consulta futura sobre o dízimo. O significado do dízimo. Deus, gente, é o dono da terra e dos seus frutos. 1 Crônicas 29, 11 e 14. Ele é justamente o originador de todas as bênçãos. O melhor deve ser dado a Deus. O texto de 1 Samuel 2, 29. O melhor deve ser dado a Deus. Diz o seguinte: porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordeneis se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então, para recordar que somos responsáveis pelo que possuímos, Deus estabeleceu certas leis com respeito a tempo, fala em Êxodo, entrega do primogênito, sobre a propriedade. Reter o dízimo era roubar a Deus, nós já lemos o texto de Malaquias. Ou seja, roubar-lhe não era a Deus, mas roubar o devido reconhecimento de que Deus, tudo pertence a Deus. A gente também já viu que os dízimos serviam para o sustento dos levitas e para o socorro dos necessitados. Então, não fazer isso era negar sustento para os levitas, negar socorro para os necessitados do povo de Israel. E outra coisa, o dízimo e a oferta tem que ser visto como oportunidade divina de participar da obra. E justamente essa preocupação com os necessitados. Entregar o dízimo também traria a bênção divina. Deuteronômio 14, 28 e 29 diz o seguinte: a fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e recolherás na tua cidade. Então virão levita, pois não tem parte e herança contigo, estrangeiro, órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Fazendo isso, você seria abençoado por Deus em tudo aquilo que você fizesse. Mas justamente o contrário, reter o dízimo, estaria maldição. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí fala: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso. Já li esse texto agora há pouco. Agora, sobre o dízimo no Novo Testamento. Tem gente que fala que não fala de Novo Testamento, ele não fala de dízimo. Na verdade, não há uma ordem no Novo Testamento com respeito ao dízimo, mas a prática do dízimo ela é mencionada e incentivada. Justamente essa instituição do dízimo fazia parte da vida do judeu. Jesus insistiu no Espírito que deveria acompanhar essa prática. Somos servos de Cristo. O texto de 1 Pedro 2,16 diz o seguinte, primeiro Romanos 6,16, depois Efésios 6,6 e depois 1 Pedro 2,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, falando sobre os servos de Cristo, né? Mas
não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo-o de coração a vontade de Deus. Outro texto de 1 Coríntios 6,20, gente, fala que as nossas posses não nos pertencem mais. Fala o seguinte, o texto de 1 Coríntios 6,20, não fosse comprado por preço, agora glorificais a Deus no vosso corpo, porque nós não temos mais nada. Também fala com relação, antes somos mordomos encarregados de manejar os bens do mestre. 1 Coríntios 4,2 fala o seguinte, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, é que cada um deles, nós, seja encontrado fiel. 10, 1 a Pedro 4,10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Romanos 4,12 fala o seguinte, a quem prestaremos contas? E Pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Também, 2 Coríntios 8,9 diz que a generosidade de Cristo é nosso modelo. 2 Coríntios 8,9 diz o seguinte, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vós tornasseis ricos. O poder do Espírito Santo em nós é a nossa motivação. Por isso, a contribuição não é feita com relutância, eu vou dar, ou com compulsão. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Não se limita ao dízimo, ele é apenas o começo de tudo que acontece na vida do crente, e não o fim. Existe também o último tópico, gente, que fala sobre desculpas e respostas, como vocês já escutaram várias vezes, as que eu vou mencionar. Tem vários textos, vocês já escutaram, mas nós vamos relembrar. Algumas desculpas e as respostas. Uma das desculpas, o dízimo é da lei de Moisés. Nós cristãos não somos legalistas. Gente, Abraão viveu quase 500 anos antes da lei. E a Bíblia nos diz que ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Tem nada a ver com a lei de Moisés. Nós falamos hoje, aprendemos hoje que isso foi antes da lei de Moisés. Outra desculpa fala, eu administro o meu dízimo, dou até mais. O dízimo deve ser entregue na casa do Senhor. É parte da adoração. A gente entrega o nosso dízimo como um ato de adoração. Não nos compete administrá-lo. Não é a nossa função administrar. A nossa função é apresentar o dízimo. É entregar o nosso coração ao Senhor. Outra, Jesus aboliu o dízimo. Não há base no Novo Testamento para a prática do dízimo. Jesus não aboliu. Ele simplesmente repreendeu os escribas e os fariseus por sua hipocrisia. É diferente. Mateus 23. Ele fala o seguinte, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem emitir aquelas. Quer dizer, eles deviam praticar a justiça, a misericórdia e a fé sem omitir aquele dízimo. Isso foi renovado. Outra desculpa é a resposta. Nossa, eu ganho muito pouco, no meu dinheiro não dá. Quando eu termino de pagar as minhas contas, não sobra nada. Gente, o dízimo não é do que sobra. Ao contrário do que a gente viu aqui, o dízimo deve ser o quê?
deve ser as primícias. Os textos estão aí no vídeo de Deuteronômio, Malaquias. Quem não aprende a ser fiel no pouco, não será fiel no muito. Guarde bem o seguinte: a vida cristã, gente, é um compromisso de fé. Em todos os aspectos, não estamos falando de dízimo e oferta, mas em todos os aspectos, a vida cristã é um compromisso de fé. Por quê? Porque nessa vida, nós depositamos toda a nossa confiança na palavra de Deus. Se nós não cremos na palavra, a gente precisa rever os nossos conceitos. E o dízimo é uma instituição divina e é a vontade de Deus na nossa vida. Romanos 12, 2 que nós lemos. Deus nos desafia a prová-lo sendo-lhe fiel. Salmo 34, 8 fala: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado um homem que nele se refugia, aquele que se ampara nesse conceito de provar Deus e ter Deus diante da sua vida. São, gente, situações que foram colocadas de dízimo. Ele fala de vida, de fé, de entrega, de coração. Algumas promessas para aqueles que são fiéis mordomos, gente. Texto de Malaquias, de Mateus, ele fala sobre que as bênçãos serão multiplicadas em nossas vidas. Fala sobre mantimento para a casa do Senhor, meios para dar prosseguimento para o trabalho do Senhor. Fala sobre produtividade, sobre reconhecimento pelo mundo. Aquele texto que eu li de Malaquias 3,12. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Hoje nós somos a terra, o povo escolhido, separado para a obra, para o serviço do Senhor. Como que a gente pode contribuir? Não estou falando a forma, mas nós podemos fazer com amor, com alegria, com espírito voluntário, com liberalidade, com regularidade, segundo as nossas posses, porque fala aqui no dinheiro. Deus ama quem faz com amor, texto de Mateus 5. Deus ama quem dá com alegria. Essas passagens não se referem de 2 Coríntios 8,9 ao dízimo, ao espírito, o espírito que deve ser dado. Deus ama a pessoa que dá com alegria, não o dinheiro dado. Deus quer o nosso coração, gente. Ele não quer o nosso dinheiro. Ele é o dono da terra, ele é o dono do ouro, da prata, do nióbio. Deus é dono de tudo. A gente tem que fazer isso com espírito voluntário, com liberalidade. Primeiro livro das Crônicas, 9, capítulo 29, verso 9, diz o seguinte: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Regularidade, segundo as nossas posses, que fala que a gente não tem. Segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 8, verso 12, diz o seguinte: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. E no lugar determinado por Deus que nós falamos, nas cidades e tal. Gente, qual a conclusão? Depois desse texto longo, vai dar 1 hora de aula. Nós aprendemos que hoje Deus não precisa de nós. Ao contrário, é verdade que nós precisamos dele. Salmos 50, de 1 a 23, já fala isso. Cristo ocupou-se em observar como as pessoas contribuíam, o seu coração. Entregar os nossos dízimos, gente, é um testemunho de fé, no cuidado providente de Deus e a gratidão pela sua manutenção diária. Eu li para vocês: provai-me nisto. Fica aqui um desafio, todos nós, como sempre. Se você é dizimista, permaneça fiel e amplie suas contribuições, incluindo nelas as ofertas regulares. Meus irmãos, a lição de hoje transmitiu uma mensagem importante para nossas vidas sobre a graça e o amor de Deus através dos dízimos. Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua família, protegendo, guiando a vida de todos, em nome de Jesus. Vamos terminar com uma oração, né, por todos nós, pelas famílias que ainda estão sofrendo pelas perdas por conta da pandemia, por todos nós, e principalmente pela mensagem da aula de hoje, que ela possa alcançar o coração de todos. Vamos orar?
Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Que essa mensagem possa alcançar os nossos corações, ó Pai, que ele se encha de alegria por poder entregar o nosso coração, a nossa vida e os nossos dízimos e ofertas perante Ti. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.